Olá, mais uma aula aqui. Vamos falar de reta numerada. Para isso eu volto um pouquinho lá na primeira aula, onde eu falei de números inteiros. Então, você tem o 0, 1, 2, 3, 4. São os números que você usa para contar. São os números naturais. Esses números, você pode colocar o sinal positivo na frente dele, sinal de mais na frente dele, continua a ser a mesma coisa. Então, 1 é a mesma coisa de mais 1. 2 é a mesma coisa que mais 2, e assim sucessivamente. Para cada número positivo que você tem um respectivo número negativo. Então, 1 é você ter 1 realmente, tipo, ter 1 real. O menos 1 é uma dívida de 1, por exemplo, uma dívida de 1 real. Então, os números negativos dão a ideia de dívida, né? São os números menores do que zero. Aí eu coloco aqui isso numa reta, arrumadinho, onde a distância entre o número e o seu consecutivo é sempre a mesma, como se fosse uma régua. Então, a distância do 0 até 1 é a mesma distância entre 1 e o 2, e assim sucessivamente. A mesma coisa vale para os negativos. Com isso, você tem uma reta numerada dos números inteiros. Mas você pode fazer isso também com os números que não são inteiros, esses números com vírgula. Então, imagina que eu amplie aqui do 0 até 1. 0 até 1. E divida isso em 10 partes iguais. Faça a mesma coisa para os números negativos. Então, como eu dividi aqui do 0 até 1 em 10 partes iguais, esse primeiro tracinho aqui vai corresponder ao 0,1, 1 décimo. Eu dividi em 10 partes iguais. Então, isso aqui é 1 décimo, 0,1, 2 décimos, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Se eu somar mais um décimo, 0,9 mais 0,1, vai dar 1,0, que é a mesma coisa que 1. Então, esse 0,1, aqui em cima estaria aqui, ó, bem próximozinho do zero. Aqui. Isso que eu fiz para os positivos aqui, eu posso fazer aqui para os negativos também. Então, cada número desse daqui estaria na posição daqui. Então, com isso eu crio, né, uma posição para os décimos ali. Eu já posso fazer isso para os centésimos também. Então, imagina que eu pego do 0 até o 0,1, do 0 até o 0,1 e divido em 10 partes iguais. Se eu pegar 0,1 e dividir em 10 partes iguais, eu vou ter um centésimo. Como se eu estivesse dividindo do 0 até 1 aqui em 100 partes iguais. Então, aqui eu tenho 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05 e assim sucessivamente, até eu ter o 0,09, aí depois o 0,1. Esses números aqui, né, eles vão estar mais próximos ainda do zero aqui, né, porque é muito pequenininho, pensa em dinheiro, aqui é 1 centavo, né, então é uma coisa próxima de não ter nada, então seria um número bem próximozinho aqui. Isso que eu fiz para os positivos também vale para os negativos. Então, peguei aqui o menos 0,1, que estava aqui, ó, e dividi ele em 10 partes iguais. Então, aqui vai ser o 0, menos 0,01, menos 0,02, menos 0,03 e assim sucessivamente. Da mesma maneira que eu tinha aqui os positivos, eu vou ter aqui os negativos aqui. Números bem próximos. Então, imagina dever 3 centavos, menos 0,3. Esse é um númerozinho muito próximo aqui, porque está devendo quase nada, né? É muito pouco. Então, vai ser um número bem próximo de zero aqui. Mas para cada número que eu tenho desse tipo, eu vou ter uma localização dele na reta. Aí eu faço uma outra figura aqui, ó, mostrando isso. Quanto menor o número aqui, ó, positivo, mais próximo de zero ele vai ser. Então aqui eu botei aqui, por exemplo, 0,04, bem próximo de zero. Quanto mais à direita, maior vai ser o número. Quanto mais à esquerda, vai ser menor o número. Então aqui eu já podia observar isso, né? Cada vez que está indo para a direita, vai aumentando o número. Então observa que 1 é maior do que qualquer negativo. Então, ter 1 real é melhor, né? Você tem mais do que uma pessoa que está devendo 1 real. Tem mais do que uma pessoa que está devendo 2, e assim sucessivamente. Qualquer número à direita, ele vai ser maior do que os números que estão à sua esquerda. Então,
eu posso pensar isso nos negativos. O menos 5 é menor do que o menos 3. O cara que está devendo 5 está numa situação pior, ele tem menos do que o cara que está devendo 3. Então, quanto mais à esquerda o número, menor ele é. Né? Aqui nos negativos tem que ter atenção nisso. Então, essa reta pode te ajudar a comparar números, inclusive esses números com vírgula. Quanto mais à esquerda ele tiver, menor ele vai ser. Quanto mais à direita, maior ele vai ser. Então, o número à direita é sempre maior que o número que está à sua esquerda. Qualquer número aqui vai ser maior que um número que está à sua esquerda. E aí eu venho alguns exercícios, né, para você localizar. Aqui eu primeiro pego uma questão só para relembrar, né, aquelas frações decimais e o número decimal, né, aquela coisa de dividir, para você relembrar. E depois já venho aqui pedindo para localizar. Então nesse exercício, 0, 1. E dividir em 10 partes. Então esse exercício aqui está associado a isso aqui, 0, 1. Então o que eu tenho aqui é a mesma coisa que esse. Então, vou voltar lá, dar uma pensada e indica aqui qual o número que seria nessa posição que a seta está indicando. Né? Eu vou alternando isso com esses exercícios de comparar, que a gente já viu. Né? Mas com positivo é mais fácil. Quando eu começo a misturar isso com os negativos, aí fica mais difícil. E aí a reta pode te auxiliar a pensar isso. E aí, no caso aqui, no segundo exercício, observa que aqui é o 0,5 e o 0,6. Então, estou dividindo aqui em 10 partes. Isso aqui tem a ver com essa aqui, com essa reta aqui. Então, tem que ter cuidado aí. Ok? E assim sucessivamente, né? Eu vou misturando positivos e negativos. Por hoje é só. Até a próxima.